Nós vivemos um país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Dentre esses, 90% são de trans e travestis. Então, essa é a minha comunidade. Então, eu sabia que, sendo uma mulher trans, eu corria muito risco, como corro hoje, talvez menos do que no passado, mas não significa que não tão quanto. Por quê? Porque se a gente continua sendo o país que mais mata LGBT no mundo, significa que essa violência ainda perpetuou, ela não morreu. Você acha que o teatro abraça as pessoas trans, travestis, homens trans? Obviamente que não. Você acha que o audiovisual é aberto para as pessoas trans? Não. Muitas pessoas, produtores, não entenderam ainda. Coloca lá, agora tá modinha, então vai, coloca ela em qualquer coisa. É como se fosse uma cota, né? É como se fosse uma cota. Vamos colocar, fazer o nosso... Mas não é isso. Não eu te entendo perfeitamente. Absolutamente não. Não é. Não é. Uhum. Entende? Então é um caminho muito longo. E volto a dizer, é uma fresta. É uma luz no fim do túnel. Se for preciso morrer, eu quero morrer sendo Liza. Se for para eu atuar, eu quero atuar como atriz. Se for preciso dar aula, eu quero dar aula como professora. E se for para voltar para uma rádio, como locutora. Não performando o masculino, que eu nunca fui. E tem muitas guerras aí pra Liza guerrear, né? Matando novos leões a cada dia. Espero que sejam diferentes, né? Espero que as pessoas tenham consciência e respeito. Quando a gente se dá conta que é LGBTQIAPN+, a gente também se dá conta que esse mundo vai ser bem cruel com a gente. Uma visão realista ou pessimista? Não, realista. Porque pessimista seria, assim, pensar isso e não ter uma luz no fim do túnel. Tem uma luz no fim do túnel. Atriz, professora, produtora. Ela disse uma vez em entrevista que ela não mata um leão por dia, mas por segundo. Muito obrigado por você estar aqui, Liza. Eu que agradeço o convite. É um prazer imenso estar com você. E vamos lá, né? Vamos lá, vamos querer saber um pouquinho mais de você. E começando pela sua história. Que é tem um pouco da origem quilombola, indígena. Conta pra gente como surgiu aí essa história, essa ligação toda. Então, eu quilombola por parte do meu pai, né? Que ele é da região do Pinhão. É uma região próxima a Guarapuava, fica uns 30 e poucos quilômetros de Guarapuava. Indígena por parte da minha mãe, né? Ela tem essa ascendência indígena. E aí pro pai ainda tem que pessoas pretas, negros e misturado com alemão. Então eu sou tudo isso aí. Uma origem singular. Por isso que tem, como disse, os olhos puxados, né? A boca grande e essa tez, né? Morena. E desde criança você queria ser professora? Na verdade, desde criança eu queria ser atriz, né? Sempre eu gostei de atuar, sempre a arte me chamou. Porém, como eu gostava bastante de estudar, então sempre a educação também me chamou. Em Guarapuava, na época, lá nos idos anos 90, não tinha faculdade de arte como tem agora, né? Agora tem na Unicentro, na época não tinha. Então eu queria algo que se aproximasse da arte. E aí eu fiz história, né? Fiz a faculdade de história na época, porque não tinha arte cênica. Né? Então, a minha primeira formação foi em história. E, concomitantemente, eu fazia teatro no SESC. Né? Então, eu fazia curso de teatro no SESC e a faculdade de história à noite na Unicentro. E como começou a sua investida aos palcos? Qual foi o primeiro espetáculo? Você se lembra? Como que foi essa incursão nas artes cênicas? A arte cênica, ela já entra na época da escola. Isso foi lá quando eu era criança e quando eu fui chamada para fazer um teste para um jogral que a gente ia apresentar em Guarapuava. Então, todas as escolas em participar do jogral era aí dos anos 80, ainda final lá, no 84, era quase finalzinho da ditadura militar, ainda era ditadura militar, e aí nós fizemos um jogral, que era um colégio religioso, né? E eram vários colégios, várias escolas, e essa nossa escola ganhou o jogral.
E aí hoje eu vejo por quê, né? Porque era uma crítica à ditadura. Embora não fosse um jogral com a crítica, era uma crítica mais suave, mas era uma crítica, né? E aí de 30 jograis de várias escolas, né? De 30 escolas, nós fomos em primeiro lugar. E ali já me chamou, né? E aí depois foi quando comecei a fazer curso no Sesc com a Alba Condessa, na época era da ascendência espanhola, né? Que era professora. E aí eu já fiz uma peça em 1992, que era, na época era teatro amador, né? Que a gente fazia e tal, que era o Coelho Neto, né? O Patinho Torto. E eu fiz uma personagem chamada Eufêmia Roubas, né? Que é do livro do Coelho Neto. E que no caso, um menino, um homem, que usa roupas femininas e acaba casando com um menino. Quando eu coloquei aquelas roupas na personagem, nossa, eu me senti tão bem da Eufêmia Roubas que ali eu já sabia, né, que era uma trans. Mas ficou uma coisa, sabe, as pessoas vinham de, nossa, que atriz tal. E era, no caso, performando um ator que era uma atriz e que estava fazendo o personagem da Eufêmia Roubas, que era do Coelho Neto. E você sempre teve essa postura, enfim, de protagonista? Você me parece isso, né? Desde criança, você já sabia onde que tudo ia dar? De ser uma mulher trans? Como que foi esse processo para você? Sim, eu acho que toda pessoa trans, ela já nasce sabendo que ela é trans. A sociedade que, aos poucos, através, vamos supor, lá das instituições, a primária, que é a família, que ela já coloca as imposições, não, né, de acordo com o teu sexo biológico, então você é menino ou você é menina e tal. Então, essas performances de gênero, né, é a família que vem com essas performances. Mas a gente, para além disso, a gente já sabe o que a gente é. Entendeu? Então, eu sempre soube do meu protagonismo feminino e sempre deleguei a ele toda a referência e a reverência, né, do feminino. E aí fui sendo podada pela família desde sempre, seja minha mãe, seja meu pai, seja a minha avó, a família e os amigos, né, o entorno também. Então, não foi nada fácil. E aí era não é isso, não, tá errado, não é normal, não sei o quê. E aí veio as igrejas também, né, que a mãe levava para a igreja, olha, tem que ver o que esse menino tem, porque não é normal querer, né, ser uma coisa que não é e tal. Mas eu sofria com isso, porque daí teve uma época que eu pensei, tá, mas o que eu sou? Porque eu sei que eu não sou um menino, então o que eu sou? Né? E aí que veio, eu acho que lá nos idos do final dos anos 80, a referência para mim. E a primeira referência, na verdade, foram duas referências que vieram concomitantemente. A Roberta Close, que ela vai surgir lá em 84, mas eu tenho o contato dela ali, tipo assim, pelas mídias, né? Porque ela, acho que é descoberta, segundo uma amiga minha, pela Manchete, né? Pela antiga TV Manchete, mas ela vai estourar na Globo depois, no SBT e tal. E ali, nas novelas ou nas entrevistas, como jurada e tal, que eu tenho contato com a Roberta Close, que diz assim, a mulher mais bonita do Brasil é homem. Eu disse, como assim? Então, quer dizer que aí eu falei assim, então se a sociedade acha que eu sou homem, então, olha só, ela, né, eu acho, ela é uma mulher, então eu sou esse tipo de mulher. E também a Rogéria, que ela fez uma personagem na novela Tieta, e que ela surgia lá com a personagem Ninete, né, que ela vinha toda espalhafatosa e tal, e aí eu gostava muito daquela personagem, me chamava muita atenção. E eu assistia muito TV naquela época também, tinha o Vivo Gordo, e tinha um personagem dele que ele fazia, que era o Capitão Gay. Né? E aí eu gostava dessa coisa. Claro que são referências rebuscadas e daquela época, mas era o que tinha para aquele momento, né? Exato. É o que aparecia na mídia nacional. Isso, e eram essas referências porque não tinha nada que explicasse pra gente, né, o que você é, mesmo você sabendo, então era essa referência que a gente buscava. E tanto a Roberta Close quanto a Rogéria foram ícones das suas épocas. E Rogéria é uma grande artista, não é isso? Exatamente. Então, isso me chamava muita atenção, porque ela acessava lugares, né, de poder, ela acessava lugares na arte que eram lugares que eu gostaria de estar enquanto atriz e não enquanto ator, entende? Não como um menino gay, mas como uma mulher trans. Né? E ela já tinha esses acessos. Eu achava super interessante que achava na época, olha, se ela conseguiu, e mesmo que tenha preconceito, eu também posso conseguir.
Então, veja como é importante ter essas referências. Essas representatividades. É importantíssimo. Então, essas foram as minhas duas, na época, representatividade. Eu acho, hoje, olhando para trás, eu acho que olhando o passado, muito mais a Rogéria, eu acho, por tudo que ela contribuiu em termos de arte. Né? Foi uma grande artista, uma pessoa que, embora tinha aquele estereótipo da travesti da família brasileira, né? Mas era a maneira com que ela tinha também, por todo o preconceito que tinha com relação às travestis, porque ela se colocava como travesti e não como mulher trans, né? Então, foi a maneira também que ela achou de se defender de toda a transfobia que, obviamente, tem e terá, infelizmente. E do jeito dela, né? Também de se colocar sempre como eu sou o Astolfo. Exato. Né? Ela se colocava, ela se posicionava. Sim. Mas sou Rogéria, também sou um artista. Sim. Que tinha o que dizer naquele momento. Exato. Hoje a gente sabe o que é identidade de gênero, orientação sexual e tudo. Mas o que eu vejo, a gente tem que ler uma época. Então, naquela época, foi o que deu e o como ela se sentiu, como é uma história dela individual, né? Eu, por exemplo, não me vejo assim como uma pessoa... Tipo, não falo do meu nome morto, por exemplo. Pra mim, não tem necessidade nenhuma e me choca se alguém falar como que é teu nome antes. Não tem, isso é uma violência pra mim. Não gosto que fale. Porque o que eu sou é essa, Liza. E o que eu sempre quis ser, e se não fui, porque a sociedade não deixou eu ser. Mas que eu gostaria de ter sido sempre, né? Desde sempre. Então, existe criança trans, obviamente eu fui uma. Entendeu? Eu não me tornei trans, eu nasci trans. E transicionei, no caso, tomando hormônios e tudo, quando eu pude. Antes não, porque eu fiz a transição tardia, né? Eu fiz depois dos 20 e poucos anos, quase 30 anos, porque ou eu não fazia e performava o masculino para acessar lugares até de poder estudar, poder trabalhar, poder viver, para depois, então, protelei, né? Mas isso não foi uma coisa de vontade, foi uma coisa de sobrevivência. E você tinha consciência, se eu for por esse caminho, Sim. Eu vou retardar. Sim, exato. Se eu for por esse caminho, eu não vou estar em rádio, eu não vou ser uma produtora, uma locutora. Se eu for por esse caminho, eu não vou poder estudar. Se eu for por esse caminho, eu não vou poder fazer faculdade, universidade, nem nada. Então, e eu queria acessar esses lugares para poder, até esses lugares, me levar o que eu sou hoje. Então, é por isso que eu protelei. Foi tudo estrategicamente pensado, mas não porque eu queria, porque é o que tinha para sobreviver. Nós vivemos um país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Dentre esses, 90% são de trans e travestis. Então, essa é a minha comunidade. Então, eu sabia que, sendo uma mulher trans, eu corria muito risco, como corro hoje, talvez menos do que no passado, mas não significa que não tão quanto. Por quê? Porque se a gente continua sendo o país que mais mata LGBT no mundo, significa que essa violência ainda perpetuou, ela não morreu, né? E o que precisa ser feito para mudar urgentemente essa realidade, Liza? Eu acho que só muda uma realidade quando você sabe que essa realidade não só existe, como ela faz parte do cotidiano, como ela precisa de algo que é importantíssimo, que não tem: políticas públicas. E que essas políticas públicas, elas venham e precisam vir do legislativo. Entende? Então, políticas efetivas para pessoas LGBTs vindo tanto a nível municipal, estadual e federal. Então, enquanto nós tivermos um congresso onde não discute as pautas LGBT e demoniza a nossa existência, infelizmente, nós continuaremos sendo um país que mais morre no mundo. E engraçado, não tem nada de graça, mas assim, é incrível que quando eu falo isso, não sensibiliza ninguém, ou poucas pessoas dizer, meu Deus, já pensou se falasse assim, nós somos o país que mais mata judeus no mundo? O que isso repercute? Nossa, ia meu Deus, causar uma repercussão exato. imensa. E por que quando eu falo que nós somos o país que mais mata LGBT no mundo, tá tudo certo? Por quê? Porque nos desumaniza, porque coloca nós num lugar que, além de desumanizar, tira a nossa identidade, a nossa luta, a nossa existência, nos demonizando, nos hipersexualizando, nos invisibilizando. Entende? Então, são vários setores que faz com que a sociedade não ligue para uma maioria que é minorizada
porque não é discutido esses direitos de existir, o mínimo de cidadania. Olha só, em pleno século XXI, pessoas trans e travestis não têm direito, nós estamos ainda discutindo o banheiro com que nós vamos poder usar para fazer necessidade fisiológica. Nós estamos falando isso no século XXI. Então, a partir do momento que nós vivendo num país ainda está discutindo que banheiro que nós vamos usar, a partir do momento que nós estamos vivendo um país onde as escolas ainda não respeitam o artigo 53 do ECA, que diz que a criança e adolescente tem direito ao acesso e à permanência na escola, e expulsa de todas as formas nossos alunos LGBT, passando por cima dessas leis, então não querem esse LGBT na escola, também é expulso da família, não arruma emprego, porque 90% das pessoas trans e travestis estão na pista de prostituição, muitas contra a sua vontade, mais de 90%, quase 100% contra a sua vontade, porque é o único caminho que a sociedade delega para as pessoas trans e travestis. Então, furar essa bolha é quase que impossível. Por isso que eu digo que nós, pessoas trans e travestis, temos que matar não um leão por dia, mas por segundo. Uhum. E os movimentos locais ou regionais, eles estão fazendo o seu papel de mostrar para essa sociedade nós não somos invisíveis? Sim, eu acho que não nos matam mais, porque existem esses movimentos sociais. Só não matam mais, por exemplo, porque existem associações, existem coletivos, existem pessoas que, ONGs, né, que de alguma forma estão lutando para que nós ainda, em pleno século XXI, como eu já disse, não esvaziando-se pauta, são nossos representantes para dizer assim, olha, a gente existe, não podemos esvaziar pauta e precisamos fazer políticas públicas. Então, são esses, e não podemos dizer assim, mas fazem pouco, poderiam fazer mais, não sei, mas eles precisam existir. Essas associações precisam existir, essas ONGs precisam existir, esses coletivos precisam existir. É assim que a gente, quando, por exemplo, uma pessoa LGBT que está ali sofrendo de depressão, né, e pensando em suicídio, talvez o único recurso que ela tenha para não tirar a sua própria vida. Porque ela, na verdade, ela não se suicida, ela é suicidada pela sociedade, né? Porque isso, pensa, se você nasceu LGBT e todo o tempo, desde que você nasceu, você escuta que você é errado, que você é errada, que você não deveria existir, que você vai pro inferno, que isso aí não presta, que esse tipo de gente não vai em lugar nenhum, que é má influência e tudo. Como que você constrói uma autoestima positiva? Que Agora, autoestima que você constrói? Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Mas você foi para um outro caminho e é uma pessoa respeitada, né? Construiu a sua carreira. Nós vamos falar, né, da carreira artística, mas também da carreira como educadora. Na arte, hoje, você vê mais espaço para pessoas trans? Eu acho que na arte, hoje, eu vejo que abriu uma fresta de espaço para as pessoas trans. Se é que você me entende. Uhum. Não significa que nós estamos só no início. É muito pouco. Uma fresta, por tudo que nós já sofremos e somos invisibilizados, é muito pouco. Porque ainda, como eu disse, ainda hoje a gente está falando sobre transfake. Transfake é, por exemplo, um homem cisgênero, seja ele gay ou hétero e tal, fazendo o papel de pessoas trans. Pode fazer ou não pode fazer? Não pode fazer. Porque a partir do momento que eu não posso fazer qualquer papel, como a Renata Carvalho, que é uma atriz, fala, a partir do momento que o meu corpo não é como um corpo de um homem, seja ele hétero ou gay, é um corpo que você vai fazer a tua composição do personagem e é um corpo como se fosse uma folha em branco. Ali você pode começar do zero e ok. Mas se você, por exemplo, está num elenco ali do audiovisual ou enfim e tal, e ali junto com os colegas tem uma travesti, qual é o pensamento que o elenco tem sobre ela? A partir do momento que ela chegou, não chegou só uma pessoa, chegou a travesti. E aí tem toda aquela coisa, uma travesti, ela pode fazer qualquer papel? Vamos lá, então. Se uma travesti pode fazer qualquer
papel, uma mulher trans pode fazer papel, eu posso fazer Nossa Senhora? Não responda. Apenas. Se uma travesti pode fazer qualquer papel, eu posso fazer, então, uma mulher que engravida, por exemplo, vou fazer lá uma mulher cis, mãe, que tá grávida, por exemplo, vamos pegar aí como a Renata Carvalho colocar, usar outro ator, do Cauã Raymond. Se ela for fazer isso, por exemplo, na novela das 9, e ninguém questionar que ela não pode fazer esse papel, ninguém. Aí sim, como a Renata Carvalho coloca, a gente vai brincar de que a arte não tem sexo, todo mundo pode fazer. Enquanto isso não acontece, enquanto o nosso corpo ainda é um corpo borrado, um corpo hipersexualizado, é um corpo que é demonizado, é um corpo que é desfigurado, porque até uma figurante, né? Toda a minha reverência à figuração, mas a travesti tem que ficar bem longe para não ser identificada. Enquanto nós não tivermos papéis relevantes de protagonismo, a gente não está brincando de arte como igual. Precisa ter uma equidade também na arte, porque a arte, ela é preconceituosa. Você acha que o teatro abraça as pessoas trans, travestis, homens trans? Obviamente que não. Você acha que o audiovisual é aberto para as pessoas trans? Não. Muitas pessoas, produtores, não entenderam ainda. Coloca lá, agora tá modinha, então vai, coloca ela em qualquer coisa. É como se fosse uma cota, né? É como se fosse uma cota. Vamos colocar, fazer o nosso... Mas não é isso. Não eu te entendo perfeitamente. Absolutamente não é. Não é. Uhum. Entende? Então é um caminho muito longo. E volto a dizer, é uma fresta. É uma luz no fim do túnel. Ah, mas você pode me dizer assim, olha que legal, já evoluiu. Porque, por exemplo, hoje em dia, na TV Globo, nós temos uma atriz, uma travesti na novela das 6, outra na novela das 7, e outra na novela das 8, e algumas ainda na novela das 8 ou 9, fazendo tal. Sim, mas é muito pouco. Quantas pessoas cis nós temos na novela? Temos uma, é muito pouco. E aí você pode dizer assim, tá, e vamos fazer um recorte dessa pessoa. Quem é essa pessoa trans que tá lá? Ela é 50 a mais? Ela é 60 a mais? Ela é uma mulher gorda? É uma mulher com deficiência? É uma mulher que não tem uma beleza que se chama padrão? Aquele padrão, uma menina linda, né? Uhum. Sempre... Com uma passabilidade. Então, ou seja, ainda o audiovisual está repetindo aquela coisa que se faz para cisgeneridade, para travestilidade também a mesma coisa, o padrão. Entendeu? Então, você me vê em Estômago 2. Quem que não gostaria de estar no Estômago 2? Mas você, até agora, não me viu numa Globo. Por quê? Será que não tem o teu talento, não sei o quê? Não sei para dizer que seu teu talento não eu tenho que fazer testes, né? Tem que ser chamada para teste, né? Pergunta quantos testes eu já fui chamada. 2, eu acho, no máximo. Uhum. Assim, era mais para uma entrevista ali para coletar informação do que um próprio teste. Exato, né? Para poder ter informações para a composição de uma personagem trans, talvez, do que um próprio teste. E o Estômago, gente, é um filme maravilhoso. É o segundo agora, né? Tem o 1 e o 2, é isso? Exatamente. É escolhido ali, eleito entre os 100 melhores filmes do país. Mas o primeiro já é maravilhoso. E o segundo, me conta como chegou esse convite e me fala um pouquinho dessa personagem. Então, vamos pro convite. Eu acho que eles fizeram um teste com algumas atrizes trans e aí fizeram um teste comigo. Então, eu tenho que dizer que a gente só consegue chegar e de repente, em espaço, em alguns lugares, se você também tem aliados. E você não precisa ser trans ou travesti para você ser aliado. Você não precisa ser LGBT para você ser aliado. Aliados são pessoas que nos veem além de estereótipos ou do que a gente é, mas dando uma chance ali, porque ali vê uma atriz, um ator. E uma pessoa que me abriu caminhos quando ela pôde, abrir quando ela pode, chama Raquel. Você conhece a Raquel, né? Conheço. A Raquel, ela é maravilhosa. Então, tinha alguma coisa? Chama a Liza. Faz o teste com a Liza e tal. Então, foi através dela
que o Marco Jorge, né, que é o diretor, me conheceu. Ela mostrou um material meu, que era Primavera de Fernanda, no qual eu fiz minha primeira protagonista, e da Débora Zanata e do Estevam de la Fuente. E esse curta, A Primavera de Fernanda, foi muito premiado, ganhou 17 prêmios. E eu ganhei 4 prêmios de melhor atriz, 2 internacionais. Então isso me deu uma projeção. Então foi isso que fez com que eu fui chamada para fazer um teste. Eu fiquei muito nervosa, porque não tem como ficar nervosa. E eu sou uma atriz que eu sou TDAH. Então demora um pouquinho para chegar lá, entende? E aí foi quase que de uma hora para outra. Foi na segunda, na quarta eu já tinha que estar lá. E eu não tava ainda meio que pronta. E eu tava muito nervosa, porque nunca chega testes para pessoas trans. Então eu queria que desse muito certo. Entendeu? E aí, quando você tem essa perspectiva, você fica muito ansiosa. E eu não fui muito bem no teste. Eu sei, porque assim, esqueci, me deu um apagão e tal. Mas aí, falei, pô, não fui legal, mas beleza. Aí, o Marco Jorge e a Raquel falou assim, você quer fazer de novo? Quer fazer novamente o teste? Eu falei, eu quero. Então tá, então semana que vem você volta. E aí, eu tive mais esses dias, porque... Tempo pra trabalhar, claro, e baixar adrenalina, porque sim, não é fácil fazer teste... Não. Qualquer que seja. E aí, mesmo que esses dias passou esses dias, eu continuei ainda fazendo a composição da minha personagem, que é a Patrícia. E aí eu fiz o teste e na segunda vez aí passei e entrei em Estômago 2, que é uma honra, né? Porque quantos atores e atrizes, né? Não daria um rim, um fígado, né? Pra estar... Já fazendo, né, uma semelhança aí com o estômago, né? O rim, o fígado, o coração. Pra estar, né? A gente faz essa batalha, né? Uhum. E o personagem, então? Fala da personagem. Então, vou falar o que eu posso falar da personagem. Ah, é verdade, porque o filme tá saindo aí, né? Não é isso? Sim. Tá. O filme tá... Dá um spoilerzinho pra gente, vai. Depois vocês vão assistir. Eu quero assistir também. Um spoilerzinho pequeno, que eu acho que o Marco Jorge não se importa, é dizer que ela é uma travesti que ela tá numa penitenciária masculina, né? Então, essa foi uma preocupação. Pô, mas como uma travesti? E aí... a gente fez todo um estudo para ver e realmente no Brasil não se respeita a identidade, porque nem todas as travestis retificaram o nome. Então tá lá o nome que não foi retificado, vai para prisão masculina. Então ela tá nesse lugar. Só que essa personagem, né, ela tá lá, ela faz parte de uma facção. Então ela tá no lugar de poder. Ela tá ali numa facção chamada Sintonia, que é onde quem assistiu lá o Estômago, né, 1, viu que tinha o personagem, etc., que é do Paulo Miklos. Então, ela faz parte dessa facção ligada ao Paulo Miklos, ao etc. Entendeu? É isso que eu posso dizer. Tá. Né? Então, se você for lá no site, você vai ver que, tipo, tem lá todo o fluxograma, enfim, o cronograma que tá ali dizendo quem são os personagens e tal. E aí você vai ver lá, tem italiano, né, os mafiosos italianos, e tem os brasileiros. E a Patrícia tá lá, junto com E os como grandões. é que foi trabalhar com o diretor, né? Porque ele é O Marco incrível, Jorge não é? é uma aula, ele é incrível. Bom, eu trabalhava e ficava olhando, babando, né, assim, pelo trabalho dele. E de uma delicadeza tão grande, de uma delicadeza assim, porque tem diretores que não têm essa delicadeza, sabe? De chegar, de entender, de saber ali que era que era uma atriz trans que estava naquele espaço, né? Às vezes nem sempre é confortável, né? Você tá em espaços sociais, mesmo que numa gravação ali com outras pessoas e tudo, sendo que sempre delegaram para você sozinha no escuro, talvez andando à noite, mas de dia também não podem andar, entende? Então, assim, ele entender e ter essa sensibilidade, no set ele chegou para mim e falou assim, Lais, ó, eu quero que você, né, faz assim, vai por esse caminho, tá legal esse e tal. Então, e não só essa maneira querida, como a produtora Bruna também, que teve ali ao meu lado, junto com a Raquel, e que dando incentivo, e o próprio elenco ali, as pessoas com que os atores que eu contracenei. Então, eles também, era uma situação muito, muito à vontade, me deixaram muito à vontade. Então, acho que isso fez fluir, né? Então, me senti acolhida, me senti bem. É incrível, e algo extremamente profissional, né? Até então, eu não tinha trabalhado com pessoas assim, com equipamentos de primeira, com tudo, né? Maravilhoso. Então, é um lugar que eu cheguei e falei assim, olha, eu tenho que dar o meu melhor.
E não sei, vamos ver, dia 29 tá nos cinemas e vocês vão ver essa composição da personagem. Para compor essa personagem, eu usei algo que é quando eu performava, por exemplo, um menino, né, um rapaz, eu tinha que me defender de toda a violência que eu sofria. Então, o meu pai também me levava para trabalhar em serviços ditos, né, de homens, assim, enfim, trabalhar com carpintaria, pedreiro, enfim, fazer poço artesiano, e aquilo te dá músculo, né? Então, eu era um menino musculoso, e isso me protegia. Porque as pessoas ficavam com medo, não só daquele menino musculoso, como tudo aqui por dentro que vinha assim, se vier, vem que eu acabo, vem que eu dou um murro, vem que eu, né? Então, assim, sabe, aquela Madame Satã, assim, que ali, tipo, tô na minha, mas se vier... E eu acho que isso que me salvou da violência. Então, eu emprestei isso dessa memória, né, de violência pra Patrícia, né? Lembrando que essa personagem é uma personagem que vem da violência e ela é violenta também, mas não desumanizando ela também. Então, ela diferente de mim, que sou solar, ela é mais fechada. Então, vocês vão ver em vários momentos que ela sempre tá fechada. Tem as fotos ainda que ela tá aqui, ela tá a perna aqui, tudo sempre meio que fechado. Então, foi esse trabalho que eu fiz. Essa composição que você fez. E a realidade também, né, de pessoas trans ou travestis nas penitenciárias é uma coisa horrorosa, horrível. Né? Porque chegam a cortar cabelo e colocar na mesma cela é uma coisa, uma humanidade. E por isso que eu achei bacana quando eu li o roteiro, porque era um outro lugar que eles colocaram essa personagem. Então, essa personagem não é colocada ali como uma sofrida, uma vítima. Ela também tem um poder tanto quanto, etc. Tá ali, entendeu? Ela não é um braço direito dele, mas ela faz parte do pessoal dele ali, entendeu? Então, ela também tem um voto. A voz dela também é ouvida, entendeu? Ela não é só mais uma, ela faz parte dessa composição. Então, é incrível. É incrível, eu tô assim, sabe? Ai, meu Deus, tô curioso para assistir, convido a todos a assistir. E um outro capítulo também que é relevante, né, na sua vida... Professora, educadora e a primeira diretora trans de uma escola pública. Conta isso pra gente, eu quero saber todos os detalhes. Exatamente. Como foi, né? Mais um leão por segundo aí, né? Ou vários. Exato. Então, quando fala assim, a primeira diretora trans, né? Esse ineditismo, assim, que, mas infelizmente sempre tem que ter uma primeira. Existiam outras, mas não assumidamente. Então, o correto seria a primeira trans, que era a diretora, que assumiu isso publicamente, né? E foi eleita, diferente das outras que existiam, num sufrágio universal, ou seja, por voto de pais, alunos, professores. Então, era um colegiado. Né? Então, isso foi de uma relevância, e fui eleita e reeleita, né? Então, isso é de uma relevância, eu acho, não só em termos de Brasil, no mundo, né? Porque tá na educação, sendo uma mulher trans, que a escola é uma das instituições que exclui LGBTQIA+, então, ser uma diretora e professora de periferia, olha, é matar realmente um leão por segundo. E como que foi isso para a comunidade? Essa relação sua também com os alunos, com a escola, como é que foi, assim? Eu acho que naturalizou-se a minha presença naquele local pelo meu trabalho. Isso eu tenho certeza, incontestável, pelo meu trabalho. Porque no começo, quando eu cheguei lá como concursada, claro que eu fui hostilizada até dizer chega, subestimada, ainda era subestimada por professores, enfim. Mas eu comecei a dar aula e fui cativando os alunos com a minha aula e eu acho que meu profissionalismo. Então, acho que o meu profissionalismo veio antes até da minha identidade, né, de ser uma mulher trans. E eu acho que isso que fez com que a comunidade
desse uma chance. E também com os aliados, porque era uma amiga minha, que é a Gisele, que é a diretora auxiliar, eu como diretor auxiliar e o Ivan como diretor-geral. Né? Era a diretora auxiliar, né? Mas antes também diretora. Né? Então era composto por a chapa era por 3 pessoas, e eu acho que eram 3 pessoas que representavam distintamente uma comunidade. Quando se une e em prol de trabalhar pela educação, dá certo. Uhum. E o que você imprimiu ao longo desses anos que você ficou na escola? O que você trouxe, ou seja, para reflexão, ou seja, talvez, né, discussões ali que talvez não tivesse tão abertamente? Eu acho que foi humanizar a presença de pessoas trans em espaços sociais, espaços institucionalizados. Eu acho que foi isso. Também deixar talvez mais confortável para os alunos LGBT que sabiam que naquela escola tinha uma diretora ou tinha uma professora que ia acolhê-los. Ali eles iam se sentir acolhidos. Então, relatos, por exemplo, de ex-alunos meus, que hoje é um rapaz trans, né, que na época eu dei aula e que não tinha ainda assumido a sua transexualidade, ou uma menina trans que hoje é uma enfermeira, que na época não tinha assumido a sua identidade. E motivou também por a minha presença lá, que depois em relatos vieram me falar, olha, professora, eu só continuei por você, eu estou trabalhando e eu sei que você foi uma referência, entende? Então, eu acho que é isso. E me diz uma coisa, você é fã de Frida Kahlo? Conta essa história pra gente. Nossa, você foi fundo, né? Então, eu acho que a história de Frida, não só ela, como a arte, tem algo que me atrai, tanto na figura dela quanto na arte, que é esse sentimento, ele é explosivo. Ela é forte também, né? As cores são vivas, ela é explosiva, tudo era muito, nada contido. Eu acho que isso, porque eu sou essa explosão, sabe? Eu nunca fui essa coisa de, sabe, quietinha. Ai, não me mata, por favor. Não. Vem que leva, não chega. Não mexe comigo, eu não mexo com ninguém. Mas bateu na minha cara, vai levar. Claro. Entendeu? Então, eu acho que essa intensidade, essas cores que eu trago pra minha vida. Esse arco-íris coloridíssimo, cintilante. Não, gente, olha aqui, eu tô com ela aqui, mas ela tem luz aqui, mas ela tá iluminando todo esse ambiente aqui. E além de ser uma simpatia, né? Diferente da personagem, né? Que ela tá fazendo no estômago, ela é solar mesmo. Eu sou. E aí, tem uma coisa que se disse em entrevista também, que eu acho... vamos reforçar. Você já trouxe aqui pra gente, nós vamos discutir isso também ainda mais. Uma mulher trans já nasce cancelada. É artisticamente natimorta. Logo que uma mana travesti ou trans faz sucesso, solta as mãos das outras que ainda não fizeram. Eu reforço isso mesmo. Reforça isso mesmo? Uhum. Eu reforço. A maioria... O que acontece que não... Eu acho que... Um não segura a mão da outra, ou pelo menos, estamos aqui, juntas, vamos à luta. Eu acho que uma coisa é identidade de gênero, outra orientação sexual e caráter. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser hétero, pode ser gay, pode ser bi, pode ser pan, é uma coisa. E outra coisa, você tem caráter, tem um bom caráter ou é mau caráter. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Nem todo... né? Enfim. Mas que a Rita Lee dizia? Nem toda feiticeira é corcunda. Enfim, nem toda... mais ou menos, a brasileira é bunda, mas né? É verdade. Enfim, é mais ou menos isso. Então... Muitas, às vezes, elas também ninguém deu a mão para elas e elas pensam assim, às vezes, né? Já que não tive ajuda de muitas pessoas, então eu também não vou ajudar. Só que isso não é verdade, porque se você chegou até lá, foi graças à mão de algumas pessoas, senão ninguém faz nada sozinha, entende? E eu vejo que às vezes sobe pra cabeça e pensa assim, eu tô no auge, então agora eu tenho que dar a mão para aquelas que estão ali comigo lá em cima, e esquecem das outras. E eu vou te dar um exemplo, porque eu disse isso, eu fiquei muito chateada, porque teve uma mana travesti que é atriz em São Paulo, não vou expô-la, mas enfim, e que estava em situação de vulnerabilidade social, pedindo dinheiro para comer,
porque, enfim, não chamava para trabalho em nada, e já tinha alguns trabalhos relevantes. E eu peguei e falei assim, olha, eu vou ajudar com o que eu posso, eu também não, né, eu vivo de cachê, são raros cachês, mas enfim, vou ajudar com o que eu posso e vou pedir ajuda para algumas pessoas que conheço. E aí, uma delas que estava em relevância, eu entrei em contato com essa que estava em relevância e falei assim, oi, eu sei que você trabalhou com ela e tudo, se você pudesse ajudar, não precisava nem ser em aqué, em dinheiro, mas você pode, por exemplo, nas suas redes sociais, você pode divulgar, dar o Pix da mana, entendeu? Isso vai ajudar, ela vai ganhar um pão, alguma coisa, pagar o aluguel e tal. Ela escreveu para mim, conheço. Ela ainda respondeu. E ponto final. E ponto final, não ajudou. E outras também que eu pedi, que você, assim, até conhece em redes sociais, que são, né, estão aí bombando e não tiveram a sensibilidade de ajudar, não ajudaram. Nenhuma. Claro que não tem obrigação de ajudar, mas, poxa, né, isso não é obrigação, é empatia. Isso é empatia, né? É empatia. Humanidade. Exato, você colocar no lugar do outro. Né? Eu não... quando eu divido ou um set, ou quando eu estou contracenando, eu pego o melhor de você e faço troca. Não é um monólogo, entende? Então, se não for isso, se não é você, então sou eu. Isso é arte. Se a arte não é política, ela não é arte. Ela é tudo, menos arte, porque a arte, ela é política, ela é transformadora. Eu sou Augusto Boal até dizer chega, né? Tem que ter transformação. Alguém tem que assistir você no teatro e sair de lá transformado, sair de lá de alguma forma tocado. Se não for isso, é outra coisa, mas não é arte. E se você tem isso dentro de você e quando você acessa o lugar de poder, é obviamente que você vai dar a mão para as outras manas. Se você não dá, você pode ser tudo. Você pode ser influencer, você pode ser alguém que fez um papel e tudo, mas artista, desculpa, você não é não. Falou e disse, né? Eu tava aqui pensando, você falou do Boal, do Teatro do Oprimido, e aí eu ia te perguntar na sequência, né, sobre arte e resistência. A arte, ela te salvou de alguma maneira? Sim. Ela me salvou. Como? De todas as maneiras, começando que quando eu era criança, que eu não tinha quase nem, assim, eu morava numa casa feita de restos de madeira. Antes morava numa lona, embaixo de uma lona. Depois o pai fez uma casa de restos de madeira que ele encontrava na rua e que nós encontrávamos na rua. E como ele era carpinteiro, ele ia fazendo com restos de madeira. Uma casa muito pobre, enfim. E aí, atrás tinha um quintal. Um quintal não, um terreno baldio. E nesse terreno baldio, eu pegava uma vara, e daí desenhava na terra, fazia um castelo, entrava dentro desse castelo, e ali eu interpretava uma menina, entende? A arte me salvou porque eu dizia assim, bom, como eu sou atriz, então eu preciso fazer o papel de um menino que as pessoas leem como gay, mas precisam ler como hétero para que não morra. Então eu vou levar até onde eu puder esse personagem, tá? Essa personagem para que eu não morra. Então, obviamente que a arte me salvou. Porque o que aquele menino gay cis que essa sociedade transfóbica conheceu era só uma performance artística. E Liza, e aí foi libertador. Como foi para você, né, ser o que você é? Como diz Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Para mim, foi dolorido e foi delicioso. Dolorido porque sempre tem o outro. E o inferno, às vezes, é o outro, né? Sartre. Olha, tá? E prazeroso porque era uma coisa libertadora. Eu tirava todas aquelas máscaras, né, que eu tive que colocá-la durante todo o tempo que eu performei um menino, um rapaz, e ali eu poderia ser a Liza. Mesmo sabendo que eu ia sofrer todas as sanções sociais, eu estava disposta. Se for preciso morrer, eu quero morrer sendo Liza. Se for preciso, se for para eu atuar, eu quero atuar como atriz. Se for preciso dar aula, eu quero dar aula como professora. E se for para voltar para uma rádio, como locutora.
não performando o masculino que eu nunca fui. E tem muitas guerras aí pela frente para Laísa guerrear, né? Matando novos leões a cada dia. Espero que sejam diferentes, né? Espero que as pessoas tenham consciência e respeito. Quando a gente se dá conta que é LGBTQIAPN+, a gente também se dá conta que esse mundo vai ser bem cruel com a gente. Uma visão realista ou pessimista? Não, realista. Porque pessimista seria, assim, pensar isso e não ter uma luz no fim do túnel. Tem uma luz no fim do túnel, entendeu? Então, a partir do momento que você sabe que é criado por um mundo que foi criado para te odiar, então você primeiro se protege desse mundo. Segundo, você precisa construir uma autoestima boa, precisa cuidar da tua saúde mental, precisa viver e furar essa bolha estatística que uma trans e travesti vive no Brasil até os 35 anos, porque essa é a nossa estatística. Eu tô com 53, então já furei mais uma bolha. Então, e é isso. E a luz no fim do túnel, para mim, é buscar a equidade. Porque quando eu casei em Santa Catarina e fui buscar um espaço para casar, eu falei assim, eu quero... Qual o espaço onde o hétero, cis, normativo, fundamentalista, enfim, casa? Normalmente é ali e naquele lugar, naquele restaurante ali que tem uma árvore frondosa, enfim, bonita. É lá que eu quero casar. Eu quero transmitir ao vivo ali para minhas redes sociais e tal. Entende? E fui e transmiti ao vivo. Por quê? Eu queria lacrar? Não. Porque se a gente quiser também a gente pode. Sim. Mas eu queria ter representatividade para dizer para todas as pessoas LGBT que assistissem assim, ó, a gente consegue. E o meu lugar onde eu quero estar? Aonde eu quiser. Não vai ser você, não vai ser você, não vai ser você LGBTfóbico que vai dizer onde eu devo estar. O lugar é onde eu quiser estar. E mesmo que tenha toda essa transfobia, eu vou continuar acessando os lugares de poder. Então, vocês vão me ver no tapete vermelho em Gramado, sim. Vocês vão me ver como escritora, que eu estou terminando um livro, chama Os Pé Pretos, sim. Né? No final desse ano, agora em dezembro, eu vou lançar em São Paulo. Vocês vão me ver nos palcos de São Paulo, que ano que vem eu vou estar com o monólogo dos Pé Preto também, que é um monólogo meu. E esse monólogo vai virar o meu primeiro longa-metragem. Eu, como atriz, diretora, roteirista, vocês vão me ver. Isso é uma promessa que vai acontecer. Alguém duvida? Eu não duvido. E vai estar aqui de novo para falar desses próximos trabalhos. E para finalizar... o que você diria para aquela criança, né? Assim como outras personalidades te inspiraram e veem em você uma inspiração, o que você tem a dizer para essa criança? Eu diria assim para você, número 1, mantenha-se vivo ou viva, tá? Claro que vai vir muitas adversidades, claro que as pessoas vão tentar te derrubar de todas as formas. Mantenha-se vivo, sempre tenha esperança, sempre, leia bastante, estude bastante, busque o teu espaço, vá pro caminho do bem. Pro caminho do bem sempre dá certo, gente. Eu sou uma prova viva. Tenha caráter, porque ter caráter sempre dá certo. Eu sou uma prova viva. Seja uma pessoa que tenha muito amor no teu coração, assim como eu. Porque eu tenho muito amor. Enquanto o ódio viraliza, mas é vazio, gente, o amor, ele toca de uma forma que ele faz aquela coisa que a sociedade fez com a gente, que é nos desumanizar. O amor, ele devolve a humanidade, ele humaniza. Porque não existe força maior que combata o ódio, a raiva, a LGBTfobia do que o amor. É a maior arma que nós temos. Mantenha-se vivo, mantenha-se viva. E se a arte for uma ponte, que siga. Que sempre. Seja artista. Sempre. Que estude, que realize, muito. Que vá em busca dos seus sonhos. Muito, muito. Ocupe todos os espaços na arte que você merece. Estude muito, porque não é um papel que te faz você bom ou ruim. É você estudar, é você acreditar na arte, é você acreditar em você, é você saber que aquilo, de alguma forma, se aquilo que você fez tocou essa plateia, da plateia, não importa a quantidade, sim a qualidade, da plateia, valeu a pena a arte. É isso. E valeu a pena te entrevistar, te conhecer pessoalmente.
Muito obrigado. Você é sim uma voz protagonista. Então, no próximo programa, a gente volta com mais um entrevistado ou uma entrevistada. Até mais.